Fala, meu povo! Continuamos aqui com nossas aulinhas da reta final para o Enem. Essa é a aula número 4, certo? Estamos trabalhando com as competências e habilidades da prova de linguagens e hoje vou falar de quientismo com vocês, pessoal. Como eu falei para vocês, nós iremos começar a falar do conteúdo programático, né? Da história da literatura brasileira. E hoje é o dia de quientismo. Nós iremos trabalhar, pessoal, com questões da competência número 5, que é aquela que corresponde à literatura dentro da provinha do Enem, beleza? Vou tirar as dúvidas de vocês com relação ao que pode ser cobrado de quientismo e aplicaremos na questão esse conhecimento. Está todo mundo preparado? Então, vamos nessa, pessoal. Ó, importante saber, pessoal, quando falamos de quientismo, tem algumas coisas que são super importantes de vocês lembrarem. Ó, não fica preocupado, esse materialzinho aqui, ó, que eu estou trabalhando, está aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Você vai pegar esse material no meu perfil do Passe Direto, que é uma rede social exclusivamente ligada a conteúdos educacionais. Você que está se preparando para o Enem tem que ter um perfil no Passe Direto. Então, vai lá no meu perfil, baixa essa aulinha e também coloquei aqui, ó, na descrição um link para o grupo, um grupo de estudos que eu estou mandando material toda semana, pessoal. É gratuito, viu? Um grupo de WhatsApp. Vai lá, pessoal, vai lá. Então, chega mais, ó, vamos lá. Seguinte, quientismo, pessoal, corresponde aos anos de 1500, que seria, pessoal, na literatura correspondente ali a 1500 até 1601, certo? Corresponde ao século XVI, nosso primeiro século de vida colonial. Esse período está diretamente ligado às navegações portuguesas, que resultaram em conquistas para a coroa portuguesa, dentre elas o Brasil, né? Ou seja, o descobrimento do Brasil é um fato histórico, está diretamente relacionado à produção textual no Brasil, porque tudo começou com o descobrimento e a Carta de Caminha. Essa literatura ela vai ser dividida em dois momentos, é super simples, é super prático, tá bom? Uma literatura meramente informativa, feita por textos em prosa, descritivos, e quem fazia esses textos eram os viajantes. O Pero Vaz de Caminha é um exemplo desses viajantes, que saíam de Portugal, chegavam aqui, colhiam informações e enviavam a Portugal. A outra etapa da literatura, pessoal, é feita por jesuítas, que é chamada de literatura de catequese. É uma literatura didática, textos feitos com o objetivo de catequizar, de ensinar a fé católica, tá bom? E aí aqui, pessoal, nós temos como destaque as peças do padre José de Anchieta, né? Tem também poemas, tem também sermões. No entanto, os textos mais importantes são as peças do padre José de Anchieta, ok? Ó, autores de destaque. Tem uma galera que se destacou nesse período, só que o Enem gosta de lembrar desses dois. O Pero Vaz de Caminha, autor da Carta do Achamento, ou Carta do Descobrimento, que é o primeiro documento a falar especificamente sobre as terras brasileiras, e o padre José de Anchieta, que é o jesuíta de maior destaque durante o século XVI no Brasil. Ele fez peças, ele fez poemas, ele fez cartas, foi o autor de uma produção mais vasta dentro desse período. Tranquilo? Vamos à questão. Como é que eu vou colocar em prática os conhecimentos de quientismo? Ele cai em que parte da prova do Enem? Ó, como eu falei para vocês, a prova de literatura do Enem é a competência 5. Geralmente, os movimentos literários são cobrados dentro da habilidade 15, que é aquela habilidade que tem que conhecer o contexto histórico, os fatores sociais e políticos que interferiram diretamente na produção de um autor, tá certo? A questão que eu escolhi foi essa aqui, ó, pessoal. Uma das únicas questões que tratam de temas relacionados ao quientismo. Não é um assunto muito recorrente, tá bom, pessoal? Você vê que ele ofereceu dois textos, né? Um texto que é um trechinho da Carta de Caminha, e um quadro, que é um texto visual, tá certo? Que é um quadro do Cândido Portinari. O texto 1, pessoal, é um trechinho da carta mesmo, então é um texto meramente informativo, feito com o objetivo de informar o rei de Portugal sobre as terras brasileiras. E ele é bem informativo mesmo, olha como ele é objetivo. Ó, andaram na praia, quando saímos, 8 ou 10 deles, falando sobre os índios. Daí a pouco começaram a vir mais, e parece-me que viriam este dia à praia, 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, informando como era que o índio vivia aqui nessa terra. Que todos trocaram em carapuças ou qualquer outra coisa que lhes davam. Falo aqui do escambo, né? Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas pinturas que muito nos agradavam. Ou seja, eles admiravam as pinturas dos corpos
desses índios, ou seja, a visão do português com relação ao índio. O Cândido Portinari, pessoal, vocês sabem muito bem, é um autor do modernismo brasileiro, ele pintou inúmeros quadros e geralmente é lembrado na provinha do Enem. Ele pintou esse quadro que remete ao descobrimento do Brasil, tanto é que o título dele é Descobrimento do Brasil. E aqui nós temos os índios apontando para a caravela chegando, ou seja, apontando para a chegada dos portugueses. Então, o texto 1 é um português falando sobre os índios. O texto 2 é um quadro que mostra os índios apontando para os portugueses chegando, ou seja, eles ali sem saber o que ia acontecer, tá certo? Tem uma imagem importante que você tem que visualizar, que não fica muito boa na imagem, mas é interessante você buscar o original dessa peça, que é um índio virado de costas, criancinha, com a mão nos olhos, representando o tom de susto, certo? Como se estivesse assustado com aquilo que poderia acontecer, ok? Então, é importante lembrar, Carta de Caminha, 1500, século XVI. Cândido Portinari, modernismo, século XX. Bem diferentes de épocas, né? Aí vamos lá, vamos para a questão. O correto seria nós lermos primeiramente o comando da questão, pessoal, mas eu comecei já analisando os textos, você, no dia da prova, leia primeiro o comando da questão, tá bom? O comando da questão é o enunciado. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, ou seja, dizendo que as duas obras pertencem ao nosso patrimônio cultural, a Carta de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. O tema é o mesmo. Da leitura dos textos, constate-se que qual a interpretação que você tem da leitura dessas duas obras? A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas. Circule artísticas. Está errado, como eu falei para vocês. Uma carta tem um tom informativo. Se informa, não é arte. Para ser arte, tem que ter preocupação estética, ok? Portanto, é falsa. Letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus. Até aí, beleza. Com corpos pintados, também, está tudo certo. Cujo grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira. Minha gente, falei para vocês que Cândido Portinari é do modernismo. Modernismo, pessoal, é oposto à visão acadêmica. Os modernistas, eles vieram para substituir, certo? A arte acadêmica por uma arte mais moderna, libertária. Portanto, acadêmico não cabe. Ele é um autor moderno. Moderno é o contrário de acadêmico, contrário de conservador, contrário de clássico. Letra C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador, do português, Caminha, sobre a gente da terra, falando sobre os índios. Já a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Por quê? Porque os nativos estavam ali aparecendo primeiramente, inquietos, assustados com a possibilidade da chegada dos portugueses. Portanto, correta, pessoal, a leitura da letra C. Vou comentar por que não é D e por que não é E. Letra D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, até aí perfeito, cumprem a mesma função social e artística. Não. O primeiro texto sequer é artístico, portanto, falso. Letra E. A pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidos em um mesmo momento histórico. Nunca. Um foi produzido no século XVI, outro foi produzido no século XX. Eu espero que vocês tenham gostado. Toda semana eu vou estar aqui respondendo uma questãozinha do Enem para que você entenda como esses conteúdos podem ser cobrados, tá bom? Se você gostou, dá aquela força ao professor, curte, compartilha esse vídeo em suas redes sociais. Toda quinta, reta final para o Enem. Pega esse material que está aqui na descrição do vídeo e não esquece de ver os outros vídeos, viu? Esse é o vídeo número 4 do Reta Final para o Enem. Para você entender bem, fazer nossa revisão completa, vai desde o vídeo 1 que eu vou colocar para vocês aqui no finalzinho, certo? Para que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever no canal e também ver esses outros vídeos, beleza? Você me encontra no Instagram a partir do meu perfil, @Prof. Beto Brito. Qualquer dúvida, pode mandar lá, que eu dou a maior força, beleza? Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.